Oi, gente. Benjamin ficou doente esses dias. Na verdade, ontem, anteontem, tava com uns 2, 3 dias, né, que ele ficou doente. E aí eu pensei em gravar um vídeo falando um pouquinho sobre como cuidar da criança, né, do filho, quando ele fica doente, sem cuidar em casa. Porque nesse momento que a gente está vivendo ainda, a pandemia do coronavírus, o acesso ao hospital, o acesso ao centro de saúde se tornou mais difícil, né? Porque o risco de contágio aumenta. Então, por exemplo, eu vou cuidar do meu filho o máximo que eu puder aqui em casa, se ele ficar doente por qualquer outro motivo. Só vou levar ele no hospital se realmente os cuidados aqui em casa não ultrapassarem, né, o limite, ele precisar realmente de algum cuidado a nível hospitalar. Eu vejo que muita gente desconhece a função de cada serviço de saúde. Então, dependendo do nível que uma pessoa está doente, ela pode, digamos que, fazer um tratamento em casa, ou ela pode fazer um tratamento a nível da atenção básica, que é com a equipe do centro de saúde, né? Com seu médico, com seu enfermeiro, com a equipe que está lá no centro de saúde, da unidade básica. Ou, dependendo da gravidade, ela vai precisar de ir para um hospital. Mas cada serviço desse tem, digamos que, uma finalidade diferente. Mas eu estou colocando isso só para explicar que nem sempre a gente vai ter que levar o nosso filho para um hospital. Nem sempre, quando o nosso filho fica doente, o hospital é o lugar certo da gente levar. Somente quando realmente há uma gravidade que precisa de uma internação, que precisa de uma observação 24 horas, né? Que precisa de alguma intervenção, que precise do ambiente mais controlado, um ambiente hospitalar. Mas, voltando pro assunto, o Benjamin ficou doentinho, ficou com febre. A única coisa que ele teve foi febre e eu percebi que ele teve dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer em casa quando eu vejo que meu filho está adoecendo? E eu não tenho tantos recursos e nem tenho condições de ir para o hospital, por exemplo, né? É à noite, o centro de saúde está fechado e aí eu tenho poucas possibilidades. O que eu posso fazer em casa? Eu não tenho termômetro, foi o que aconteceu aqui comigo. Não, eu tô sem termômetro. Como é que eu consigo perceber que o meu filho tá com febre? Pelo próprio toque, né? Então, por exemplo, se você pega o seu filho no colo, se ele está com febre ou se ele está febril, você vai perceber que há um calor a mais do que o de costume no corpo dele. Mãe, As mãozinhas, as palmas das mãos ficam quentes. Ô, filho, tu passou cola no cabelo? Tem vergonha, Davi? Davi passou cola no cabelo. Que é isso? cola. Passar a tesoura aí, já. Enfim, traquinagens aqui de criança. Então, a gente consegue perceber a temperatura da mãozinha, a temperatura dos pezinhos ficam diferentes, das extremidades ficam mais quentes, a boca geralmente você percebe um hálito mais quente, a gargantinha, a cabeça, são os pontos que a gente percebe que fica mais quente. Às vezes uma criança está só febril, ela não chegou ao nível de uma febre, né? Ela tá a 37, 37,5. Até 37,5 a gente considera que a criança tá febril. Então ela tá quentinha, ela tá com menos energia para brincar, mas ela ainda tá brincando, ela ainda tá comendo, sabe? Ela tá uma criança ativa. Então se seu filho tá desse jeito, basta a gente fazer um cuidado para diminuir essa febre. Se é uma criança que não gosta de tomar remédio, como é o caso do Benjamin, Davi, se ele estiver doente, a ave ele faz pedir remédio. Mas o Benjamin, ele não gosta de remédio. Então, algumas crianças acabam provocando o remédio. Coloca o remédio pra fora, cospe o remédio e você não consegue medicar. E aí, o que fazer para controlar essa febre? A gente dá banho. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente dá banho. Eu vou colocar aqui o vídeo de como eu fiz com o Benjamin. Então a gente utiliza a água pra controlar a febre quando a criança tá assim febril. A gente baixa a febre com banho. E aí a gente tenta dar medicações. A gente tem hoje medicações que diminuem a temperatura, que são em forma de xarope, com sabor, e aí a criança aceita mais. E a gente tem a seringa, que mede
os miligramas pra gente colocar a medicação. Epa, criança com remédio não dá certo. E aí a gente dá através de uma seringa na boca. E às vezes quando a criança não quer tomar, a gente muitas vezes, um momento bom que a gente consegue dar essa medicação é na hora que a criança está dormindo, né? Então quando a criança está assim, a gente fica controlando. E aí a gente dá quando a criança tá dormindo. Ou então, você conversa com a criança. Você tem que deixar a criança calma e segura para você conseguir convencer ela de que tomando aquela medicação ela vai melhorar. O Benjamin ontem não queria tomar o remédio de jeito nenhum. Mas já quando foi à noite... Para, filha, assim tá ficando feio, né? Não tá ficando legal não, tu é um rapaz. Então, quando tava à noite, a gente tava todo mundo junto aqui em casa e a gente foi conversando com ele, que ele precisava tomar o remédio e ele aceitou. Então, quando a gente empurra o remédio na boca da criança, a gente causa um trauma na criança que falou em remédio ele já não quer mais. Então, a gente pode ir convencendo a criança com paciência. Gente, precisa ter paciência para poder conseguir. Vale a pena ter paciência, vale a pena sim, porque depois você não vai mais ter trabalho. E se você causar um trauma na criança, todas as vezes que ela ficar doente, você vai ter esse trabalho. Você vai precisar levar para o hospital para tomar remédio na injeção, porque não aceita tomar oral, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês um vídeo mostrando como eu cuidei do Benjamin, né? Pra que a gente saiba o que a gente pode fazer quando a gente tá com um filho doente assim em casa, pra evitar de ir pro hospital. Oi, gente. O Benjamin tá dodóizinho hoje, né, Benjamin? Tá dodóizinho, filho? Sim. Aí hoje eu vou compartilhar aqui com vocês sobre como que a gente pode estar cuidando de uma criança resfriada ou gripada, né, em casa. O que a gente pode fazer em casa para evitar que precise chegar aí para um hospital? Benjamin, como é que você tá se sentindo? Você tá bem? Tô. Tá? Como é que tá a gargantinha? Tá aqui. Ela tá bem? Tá. Tá? Como é que tá o narizinho? Tá correndo. Tá escorrendo? Como é que tá o ouvido? Tá aqui. Tá legal ou não? Sim. Tá legal? E como é que tá a cabecinha? Tá. Quebrado. Tá quebrada, não, filho. Como é que tá a cabecinha aqui? Como é que tá? Tá bem ou não? Tem piolho. Tem piolho? Tem não, meu amor. Tem piolho. Benjamin já teve piolho, né, Benjamin? Tem piolho aqui. Foi, gente. Foi antes de iniciar as aulas. Ah, mas é assunto para outro vídeo. Coloquei uma babá aqui em casa por um mês. E aconteceu que ele pegou piolho. E provavelmente, infelizmente, pode ser dessa menina, porque ela ficava deitada com ele. E a gente nunca teve, né? Eles nunca tiveram. E aí foi nesse período, antes das aulas. A gente tratou com shampoo. Oi, meu amor. Fala. Fala, pode falar, eu tô escutando. Fale pra mamãe. Mamãe. Fale. Mãe. Tá quentinho você. Ó, eu tô sentindo aqui a pele dele esquentando toda vez que a gente... Ah, eu não tenho um termômetro em casa. Como é que eu vou saber que meu filho tá com febre ou não? Eu tô sem termômetro aqui, gente. Tô colocando assim a vida real, né? Tô sem termômetro aqui em casa. Mas quando a gente toca nele, às vezes a gente sente... Às vezes a gente não sente uma quenturinha, né? É quando ele tá febril. Peraí, filho, deixa eu te mostrar. Não sei se dá pra ver. Aí a gente pega na mãozinha, a palma da mão tá quente. A gente pega no pezinho, deixa eu ver teu pezinho. O pezinho tá quente. Então, a criança que tá febril, as extremidades, mãozinha, pezinho, ficam quentes. A gargantinha fica quente. E aqui, a cabecinha, a gente consegue sentir, né, que tá quente. Eu sei que ele tá febril, mesmo sem o termômetro. Não tá feio. A bochechinha fica vermelha. A boquinha fica vermelha quando a criança tá meio febril. E aí eu acredito que ele esteja com
37,5, provavelmente. Ele tá só febril, provavelmente. A muriçoca. Vou matar essa muriçoca. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Onde é? No pé? Vou matar. Pronto. O Benjamin não gosta de tomar remédio, né, Benjamin? Por que você não gosta de tomar remédio? Porque é vermelho. Só porque é vermelho? Mas eu acho o remédio bom, cheirosinho. Mas é vermelho. E se ele fosse de outra cor, tu tomava? Eu tenho um remédio marrom ali. Tu quer tomar o remédio marrom? Mas marrom. É, umas gotinhas marrom. Você quer tomar? Porque ele é de preto. Ele é pra febre, pra dor de cabeça. Você quer tomar? Sim. Sim! Mentira! É o dipirona. A gente tem as gotinhas de dipirona, que é o dipirona mesmo puro, né? Que ele é muito amargo e dificilmente uma criança vai tomar dipirona puro. Aí, o que a gente tem geralmente? Aquele xaropezinho. Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe. Oi. Fala. Deixa eu ver. Minha roupa. Mamãe. Aí, é a mamãe. Aí a gente tem aquele Mamãe. dipirona tipo xarope, que tem sabor, né? Então ele tem a consistência de xarope e tem aquele sabor de tutti-frutti. E aí pode variar. Esse geralmente é o remédio que a gente dá pra criança, né? Que você dá no copinho ou numa seringa. Aqui eu tenho ele na seringa pra dar pra ele. Aí eu coloco a seringa na boca dele. Tentei dar pra ele hoje, ele tomou um pouquinho só, né, filho? Tomou só um pouquinho e cuspiu o restante. Aí eu quero mostrar pra vocês o que a gente pode fazer, né, com a criança assim, que não toma um remédio, tá com febre, tá febril. O que a gente pode fazer? Por exemplo, pra dor de cabeça, eu tenho que dar o remédio, não tem como, né? Aí eu posso aproveitar a hora que ele dorme, tentar fazer ele dormir. E com a seringa eu coloco na boca dele. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas o que eu faço com a criança com febre? Eu vou colocar pra tomar banho. Eu vou deixar peladinha assim. Não vou colocar roupa. Vou deixar ela peladinha pra poder não isolar mais ainda. Porque a temperatura do corpo dela, ele precisa perder calor pra poder ele não aumentar essa febre. Então, deixa peladinha a criança. Mamãe, ela lavei a roupa. E vamos dar banho com água natural. Não é água morna, né? Água natural. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá tomar banho, Benjamin? Qual é a criança que tá com febre que quer tomar banho? Benjamin, quer tomar banho? Mãe. Quer tomar banho? Mamãe, faz uma piscina pra mim. Eu vou fazer uma piscina pra vocês. Justamente isso que eu vou fazer. Faz água pra mim, vai ser. Tá. E aí, o cano vai ser. Uhum. Tem do lado. E pra fazer a ponte, que é ir lá. É. Olha só, ele tá ativo, ele tá brincando. Então eu sei que ele tá só febril por isso, porque ele tá ativo. Se ele tivesse esmorecido, sem querer tomar banho, aliás, sem querer tomar banho não, sem querer brincar, só querendo ficar deitado, aí eu ia saber, sem termômetro, que realmente ele estaria com febre alta. Mas aqui eu sei que ele tá febril, porque ele tá ativo. Piscina pra mim. Tá bom. No barco. Aí eu vou levar ele pro banheiro, vou colocar lá uma bacia com água pra ele ficar brincando, pra ele diminuir essa temperatura. E é assim que eu vou fazer a febre dele baixar. Mãe, traz um tubarão. Hã? Um tubarão. Trazer um tubarão? É, um tubarão está embaixo do mar. Tá, vou pegar ali um tubarão. Então, gente, aqui eu vou só mostrar aqui. Eu coloco aqui uma bacia pra ele brincar. Coloco o brinquedo, né? E aí eu vou molhando ele aos pouquinhos pra ele também não se assustar. Quando a gente fala assim, tirar a febre da criança com banho, é molhar ele pra poder fazer a temperatura dele diminuir através da água, né? Então a gente vai molhando devagarzinho, porque se você for pegar sua criança e colocar dentro da água direto, ele vai estranhar essa mudança de temperatura. A água aqui tá natural. Mamãe, Se você botar no chuveiro, se você botar direto no chuveiro, provavelmente ele vai chorar muito, né? Então, se você tá com a sua criança com muita febre, você já deu medicação, ele não aceita medicação, você tenta diminuir a febre dele, assim, que aí você consegue diminuir a temperatura dele. Mãe. Cuidado pra tu não aparecer, mãe.
Tá pelado. É magra. Seu nariz. A gente vai brincando, interagindo com a criança pra ele não estranhar, né, mamãe? Olha aqui, gente. Banhei. Tá com o corpinho frio. Tá com o corpinho já frio. Quando eu pego aqui na cabecinha dele, é que tá um pouquinho quente, mas não dá mais pra sentir febre. Ele tá bem melhor. Deixo assim, ó, sem roupinha. Aqui onde a gente mora já é quente, então dá pra deixar assim. Se onde você mora é muito frio, você deixa com a roupinha que não agasalhe tanto, pra não ficar impedindo a troca de calor com o ambiente. Coloquei o ventilador ligado, mas não botei na direção dele, só deixei pra ficar circulando o ar também, pra ficar mais fresco, mas não botei na direção dele, pra ele não ficar incomodado com frio ou incomodado por causa do nariz. Tá aqui assistindo TV agora, tô sempre oferecendo água pra ele, pra hidratar ele. E assim a gente vai cuidando em casa. Se a gente percebe que a criança tá esmorecida, tá sem querer comer, aí é a hora que a gente primeiro tenta cuidar em casa, faz os cuidados em casa, né? Mas se não, se perceber que tá esmorecida, aí é hora da gente procurar a equipe de saúde. Mamãe, Oi, meu olha amor. o cachorro. Né, meu amor? Tá bom. Quando ele dormir, eu vou tentar colocar o remedinho na boca dele, ele dormindo. Eu não vou dar agora, porque eu sei que ele não vai tomar, ele vai cuspir a metade. E aí eu não vou conseguir dar direito. Ou então eu teria que segurar ele e dar a força. Então eu prefiro deixar ele dormir. Na hora que ele estiver dormindo, eu vou dar dipirona pra ele no tipo xarope, que não é amargo, que tem um saborzinho. Que aí eu sei que ele vai tomar, dormindo. Gente, quando essas formas de tratar em casa não funcionam, realmente a gente percebe que a temperatura está aumentando e que a criança está esmorecida, e aí a criança começa a ficar quietinha no canto, não quer levantar, não quer brincar, não quer comer, tá com o corpo ardendo muito, e você já fez esses cuidados em casa, aí sim é a hora da gente procurar a ajuda de um médico. E aí, se for dia, você vai no posto de saúde. Se for à noite, você pode ir numa UPA ou você pode levar no hospital. Porque nesse caso que a criança fica esmorecida, né, e que aí sim é o caso que você precisa, a criança precisa de uma medicação para melhorar. E aí, gente, eu quero contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo. Mas pra eu contar antes, eu quero ler com vocês aqui uma passagem, um trechinho que tem, sabe? Lá na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos. Lá no finalzinho, deixa eu ver aqui no versículo 15. No versículo 15, Jesus fala assim para os discípulos. Antes de eu ler, deixa eu só explicar aqui, que Jesus estava aparecendo para os discípulos e alguns viram e foram contar para os outros que viram, e esses que ouviram, né, os outros contando, não acreditaram só de ouvir. Então Jesus repreendeu eles porque eles tinham pouca fé. Jesus já tinha anunciado, né, sobre a ressurreição dele. E aí Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Antes de subir ao céu, ele disse assim, no versículo 15: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem uma cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Gente, a gente escuta as histórias da Bíblia,
né? Quando você vai para alguma reunião religiosa, algum grupo de oração, a gente escuta, a gente crê, a gente acha bonito, mas será que... Como que é colocar essa palavra tão poderosa em prática, né? Você já passou por alguma situação assim, de você orar pedindo um milagre, assim? Às vezes quando a gente está orando por alguém e pede um milagre, a gente fica descomprometido, né? Porque a gente ora, pelo menos assim, eu costumava, se o meu filho tá doente, se eu vou orar pelos meus filhos, eu costumava orar pedindo a Deus. Então eu pedi a Deus pela saúde do meu filho, sabe? E teve um episódio, o Benjamin tinha 1 ano de vida. Hoje ele já tá com 3 aninhos. Ele tinha 1 ano de vida. Não, gente, ele não tinha 1 ano de vida, não. Ele tinha uns 5 ou 6 meses de vida. E ele adoeceu. E foi um momento em que o meu marido estava viajando, minha mãe estava aqui em casa comigo, e nesse dia, no meu cronograma, era o dia que eu ia visitar a minha sogra. E aí o Benjamin já estava doente, e aí eu não queria faltar com ela. Fui lá para agradar ela, e não devia ter ido, porque ele piorou, sabe? Criança quando tá doente tem que ficar em casa, em repouso, né? E ainda mais um bebezinho assim, mas aí eu fui, aí ele acabou piorando, eu levei ele no hospital, ele tomou uma injeção para diminuir a febre, porque não tava baixando, e ele não toma medicação via oral, né? E ele ainda mamava, então a amamentação ajudou muito para ele não piorar, para ele não desidratar. E no dia seguinte, eu tinha uma prova de um concurso para fazer, era um sábado, e eu tinha que fazer essa prova no domingo. E aí tava aqui a minha mãe, e a minha sogra acabou vindo para me ajudar a minha mãe na hora que eu tivesse que sair para fazer a prova. E no meio da noite, nada do Benjamin melhorar, e a febre voltou, sabe? Eu não conseguia controlar a febre. Com banho, tirava a roupinha dele, não conseguia controlar a febre alta, 38, sabe? 38,5, ficou desse jeito a febre dele, e ele esmorecido. E a minha mãe segurava, e eu ficava pedindo a Deus, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E aí chegou um momento em que ele estava no colo da minha mãe, e eu estava muito angustiada, sem saber o que fazer. Porque se eu levasse ele pro hospital, eu sabia que ele ia ficar na observação. E ele só ia ser liberado depois, sabe? Ou seja, se eu levasse ele pro hospital, eu não ia poder fazer a prova do concurso. E mesmo que ele melhorasse, eu queria fazer alguma coisa para evitar que eu tivesse que ir para o hospital, porque eu já tinha o Davi aqui em casa. Então não era só a prova do concurso, porque se eu fosse para o hospital com o Benjamin, a minha mãe ia ficar sozinha aqui em casa com o Davi. E o Davi, ele é autista, então é complicado cuidar dele, né? Eu não queria deixar a minha mãe sozinha aqui com a minha sogra, com o Davi, enquanto eu ficasse lá no hospital e um dia inteiro, entendeu? Eu não saberia que horas que o meu filho poderia receber alta, porque às vezes a alta no hospital não depende só da melhora da criança, depende do tempo que o médico tá livre para te dar alta, né? Então, eu me vi angustiada, e aí o Benjamin tava no colo da minha mãe, e a minha mãe falou assim pra mim, minha filha, você é uma pessoa de fé, ore pelo seu filho. E assim, eu sou evangélica, mas a minha mãe não é evangélica, minha mãe ainda é católica mesmo que não praticante, e a minha sogra também é católica. E aí minha mãe meio que falou assim pra mim, ore pela saúde do seu filho, você é uma pessoa de fé. E nessa hora eu me sentia assim, encurralada na parede, sabe? Porque assim, eu fiquei tímida de orar pela saúde do meu filho na frente da minha sogra e na frente da minha mãe. E na mesma hora que a minha mãe falou isso pra mim, eu senti Jesus falando assim, sussurrando no meu coração, coisa que só crente sabe o que é isso, vai entender, né? Jesus sussurrando no meu coração assim, como é que eu posso dizer assim, ordene, use, como é que eu posso dizer assim, use da autoridade que você tem. É como se ele estivesse assim colocando a minha fé. Se eu tenho fé nele, se você tem fé em mim, use da autoridade que você tem.
Então não era para eu fazer aquela oração, tipo, meu Deus, faz passar a febre do meu filho, eu tava orando errado. Estranho isso, né? Mas veio isso no meu coração. E aí, nesse momento, eu coloquei a minha mão sobre o meu filho e eu fiz uma oração, não pedindo a Deus para sarar o meu filho, mas eu fiz uma oração repreendendo a febre, mandando a febre embora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus, o meu Senhor, o Deus que eu sirvo. Não foram essas as palavras, mas eu fiz uma oração no sentido de que eu, como Débora, como mãe do meu filho, estava ali me colocando como mãe do meu filho, como a pessoa que eu sou e como a serva de Deus que eu me apresentei, que eu decidi ser, e eu usei da minha fé ali e fiz uma oração para repreender a febre do meu filho, sabe? Não foi uma oração de pedido, como comumente eu faço. Foi uma oração de repreensão. Eu coloquei a minha mão sobre o meu filho e fiz uma oração repreendendo a febre, mas porque eu senti uma ordenância que Jesus estava me dando. E eu fiquei muito, assim, encabulada, porque estava ali na frente da minha mãe e estava na frente da minha sogra. Duas pessoas que não sabem o que é manifestação do Espírito Santo, que não sabem o que é dons, que podem vir através do Espírito Santo. Então eu fiquei muito encabulada. Mas foi uma prova de fé que eu passei, sabe? E quando eu orei... Oh, meu filho tá chorando, deixa eu ir lá. Então, assim, gente, foi uma experiência de provação. Eu mesma provando a minha fé. Eu nunca tinha tido uma atitude de fé tamanha como nesse dia, sabe? E aquele momento ele me impactou. Porque quando eu orei, na mesma hora, o Benjamin, que tava chorando e se estribuchando, ele se calou e ele dormiu nos braços da minha mãe, sabe? Ele tava esperneando, chorando, sabe? Nós três estávamos agoniadas dentro de casa. E quando eu fiz essa oração, o Benjamin simplesmente se calou e caiu no sono, sabe? Dormiu. E uma criança gripadinha, sabe? Fica com o nariz entupido quando tá dormindo, né? E aí ele dormiu e ele respirava bem, sabe? Dava pra perceber. E a febre baixou. E ele dormiu a noite inteira. E nesses dias que ele tava doente, bebezinho, ele não tava dormindo bem. E depois dessa oração, ele dormiu a noite inteira. E aquilo me marcou. E eu entendo que, na verdade, eu fico pensando assim, eu precisava ter aquela coragem para orar. Se eu tivesse sozinha em casa com os meus filhos, seria muito mais fácil. Porque eu sozinha, eu me sinto à vontade para fazer orações, sabendo que não tem ninguém para me julgar, né? Para me olhar ali. Mas com o olhar da minha mãe, da minha sogra, eu fiquei com receio, sabe? Eu fiquei envergonhada. Mas foi bom para mim aquela experiência. E eu fico imaginando, meu Deus, se foi bom pra mim, imagina só pra minha mãe. Eu fiquei pensando, a minha mãe, aquela experiência que a minha mãe passou, com certeza serviu pra alimentar a fé dela em Jesus, sabe? E eu vejo assim que a minha mãe, mesmo ela não sendo crente, ela reconhece essa fé em Jesus, sabe? Essa fé de crente, né? Em Jesus, de evangélico. Porque, gente, crente é todo aquele que crê. Não se trata de religião. Ser crente aliás, não é nem ser crente, gente, é ser cristão, né? Que a gente costuma dizer que até o diabo é crente. Crente para ser crente só basta crer. Mas para ser cristão, tem que fazer muito mais do que crer. Tem que ter uma fé que é transformada em ações. Então eu tô usando aqui essa experiência porque eu me lembrei dessa experiência quando o Benjamin ficou doente agora, sabe? E assim, eu acho que a gente precisa colocar a nossa fé em ação para que outras pessoas possam conhecer esse Deus, sabe? E aí foi uma experiência de milagre naquele momento que eu estava precisando. Agora, nem todos os momentos de oração vão acontecer milagres, né? Porque hoje eu entendo que os milagres, eles têm uma finalidade
E eu vejo que o milagre ele tem mais uma finalidade de alimentar a fé dos outros. Qual foi o milagre que Jesus fez que não impactou a vida das pessoas, que foi somente para aliviar a dor de alguém? Todos os milagres que Jesus fez, ele impactou e transformou a vida das pessoas. E também, os milagres vieram também como um sinal de que ele era o Messias. Então, na vida de quem é cristão, o milagre ele é um sinal para os outros reconhecerem Deus em nossas vidas. Então, outra coisa que a gente também pode estar colocando em prática com os nossos filhos precisarem do nosso auxílio é também a oração, né? Naqueles momentos em que as nossas possibilidades humanas se acabam, a gente pode recorrer a Deus em oração. Mas o que eu quero deixar para você em reflexão nessa oração não é aquela oração de pedir a Deus, mas é aquela oração de se colocar como um representante de Deus. Eu venho aqui em nome do Deus que eu sirvo e eu coloco essa fé em ação, com as minhas atitudes, com a minha oração, né? E aí eu deixo aqui essa reflexão e finalizo esse vídeo. Espero que tenha sido de algum proveito para você, que abençoe sua vida, que abençoe a sua família. Finalizo esse vídeo por aqui. Tchau, até o próximo.